paz do Senhor, meus amados irmãos e minhas amadas irmãs que fazem a Escola Bíblica Dominical e todos aqueles que também estão nesse momento a compartilhar de mais uma lição bíblica, desta feita a lição bíblica de número 12. Nós estaremos ainda tratando desse segundo semestre sobre relacionamento em família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. E hoje, na lição de número 12, nós teremos a oportunidade de dialogar sobre criando filhos saudáveis. Essa lição é pertinente, uma vez que até a última lição, a lição anterior, de número 11, nós vimos aí algumas desigualdades, alguns problemas familiares, né? Pessoas que tiveram as suas famílias alguns problemas, mas que foram desafiados a superar tais problemas para que pudessem manter saudáveis as suas vidas. No entanto, nem todas elas foram possíveis, mas agora nós vemos um exemplo peculiar, a criação de uma família em especial, a família de Maria, de José e do menino Jesus, o Filho que se nos deu para a salvação da humanidade. Então, nós estaremos dentro dessa lição, criando filhos saudáveis, praticando aqui alguma coisa acerca da infância, adolescência e juventude do Senhor Jesus. Em instantes estaremos comunicando os princípios, né, relevantes para a criação de filhos saudáveis no Senhor. A nossa verdade prática dentro dessa lição, ela nos diz, o comentarista, que a vontade de Deus é que os pais eduquem seus filhos de acordo com os princípios divinos, a fim de que eles cresçam de maneira saudável e equilibrada. Maneira saudável e equilibrada. Esse é o princípio bíblico cristão para a criação dos filhos, daqueles que estão sobre a orientação da palavra de Deus. Nós temos também a leitura diária que vai tratar de todos esses contextos dentro dessa lição. Nós vamos falar sobre, por um dado momento, a concepção virginal de Maria, o nascimento de Jesus, sua fuga para o Egito, a família de Jesus volta do Egito para Nazaré, o adolescente entre os doutores e o desenvolvimento físico, social e espiritual de Jesus. Nossa leitura bíblica em classe está inserida em Lucas capítulo 2, do verso 40 e os versos 42 ao 52. E temos também o texto áureo dentro dessa leitura bíblica que está em Lucas capítulo 2, versículo 52, que nós gostaríamos de ler como uma introdução dentro desta lição. Diz o texto áureo: E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça, para com Deus e com os homens. Então esse é o versículo que nós vamos trabalhar de maneira mais assertiva para que a gente possa compreender, né, como Jesus foi criado dentro de uma família sob a perspectiva bíblica. Dentro desta lição, nós vamos ver a natureza, né, dessa família de Jesus, que tipo de família é essa, como ela foi constituída, e nós vamos também ver aquilo que o Senhor Jesus, ele como criança, como adolescente, como jovem, ele esteve à disposição, né, de todo o arcabouço psíquico, familiar, escriturístico, dentro daquilo que satisfazia a vontade de Deus dentro das Escrituras Sagradas. Então, o comportamento dessa família no ensino de seu filho, né, e este filho inserido agora dentro da sociedade. A família, dentro da introdução, a família do Senhor Jesus, ela é uma família especial. Por que especial? Porque essa família, ela surge de uma maneira sobrenatural. Diz a palavra de Deus que, estando Maria, ela estava uma moça desposada com o seu noivo, né, com o José, ela veio a encontrar-se
grávida. E para a surpresa de Maria, para a compreensão daquilo que estaria acontecendo, Maria, ela vai dizer que ela não conhecia varão. Então, não poderia estar grávida naquele momento. Como aconteceria isso? Mas o texto vai dizer que a virtude do Espírito Santo estaria sobre ela e ela estaria assim dando à luz a um filho que seria salvador do mundo. Então os irmãos já sabem, as irmãs já sabem como se passa todo esse contexto familiar a princípio e depois a aceitação de José, aquele pai de família que ele se rende à vontade divina para que ele possa ser o progenitor, né, daquele que viria a ser, como disse, o Salvador do mundo. Então, adentrando dentro desta lição, nós teremos 3 pontos a serem tratados. O primeiro ponto, uma família normal. O segundo ponto, o modo de criação de Jesus. E o terceiro e último ponto, o tríplice desenvolvimento de Jesus. Primeiro ponto, uma família normal, dentro da condição religiosa e civil, estava aquela família tratando a respeito e se vinculando dentro da lei de Deus. O menino Jesus, ele nasce dentro de uma sociedade comum à lei judaica, à lei religiosa, e ao nascimento logo se vê um primeiro mandamento que deve ser observado, o mandamento da apresentação do menino Jesus à sociedade daqueles dias, a família de José e as famílias judaicas. Então, Jesus é introduzido agora ao 8º dia, ele vai passar pelo processo da circuncisão. Então, ele sendo o primogênito de Maria, ele entra agora dentro desse processo de circuncisão. Falando em primogenitura, Jesus sendo o primogênito de Maria, diz a palavra de Deus que esse veio a ser o primeiro filho de Maria, pelo fato de que, em seguida, ele, dentro desse processo da administração do Brit Milá, que seria a circuncisão, lhe coloca-se o nome de Jesus. E até então, até o nascimento de Jesus, diz a palavra de Deus que José não a conheceu até que este menino viesse a nascer. Então, o modo característico da família judaica era casal heterossexual que teria uma prole. E estava assim José e Maria cumprindo esse mandamento. Casam-se, cria-se os seus filhos e a partir daí chega o momento de introduzi-los à sociedade. Muitas vezes alguém pode dizer, tem um ditado secular que diz que nós criamos os filhos para o mundo. Podemos ter 2 vertentes dentro desse sentimento. Ou você cria o filho para o mundo falando do desapego e daí para adiante ele leva a vida que quiser, ou falamos dentro de um princípio bíblico que nós o inserimos dentro de uma sociedade. E nos dias odiernos, uma sociedade que se degenera, devemos introduzir os nossos filhos para fazerem a diferença dentro das sociedades. As muitas sociedades que podemos nos deparar, os nossos filhos serão inseridos. O segundo ponto desta lição vai falar sobre o modo de criação de Jesus, a maneira como ele foi criado. Então, este é o segundo ponto desta lição, que também falaremos de modo breve, sucinto, para que a gente possa ter uma verdadeira compreensão do que seria essa introdução. Como falamos anteriormente, nós temos o menino nascido num lar judaico, num lar de uma família hebreia, e agora nós temos esse menino passando pelo ritual da circuncisão. Então, essa infância de Jesus, ela se dá primeiramente através da circuncisão, né? O que chama-se, segundo a tradição judaica, do Brit Milá, que ela vai colocar essa criança enquanto
a religião, enquanto ela pode adquirir, né, a personalidade religiosa dentro de uma tradição judaica. Então, o Brit Milá é a aliança da circuncisão. E ali ele recebe o seu nome, o nome de Jesus. Mas, logo em seguida, esta circuncisão, avisado por um anjo, o casal, Maria e José, eles são revelados por divina revelação que eles deveriam sair daquela localidade de Belém da Judéia, local onde Jesus nascera, e eles devem fugir, porque o rei Herodes queria matá-lo. Então ele vai para a região do Egito para cumprir a profecia de que do Egito chamei ao meu filho. Então eles levam o menino para o Egito e 2 anos após, em seguida a morte de Herodes, o rei, eles voltam e vão habitar em Nazaré. Nazaré tem algumas peculiaridades. Segundo a história, Nazaré era uma cidade empobrecida. Nazaré era uma cidade onde as necessidades eram grandes, né? Mas existia ainda, né, alguma tradição onde que Nazaré, segundo alguns historiadores, era uma cidade de semi-analfabetos. Então tinha toda essa dependência, né? Sabia-se dos costumes, sabia-se de lei, mas as necessidades sociais não alcançavam de uma forma geral, né, o povo de Nazaré. É como se Jesus devesse estar resguardado até o momento da sua aparição dentro de um lugar inóspito e em que provavelmente jamais iria ser procurado por alguma adversidade. Então Jesus ele cresce, né? Dentro desse crescimento vemos aí agora a necessidade de seus pais mantê-los, né? Dentro desse crescimento saudável, os seus pais vão mantê-lo emocionalmente, fisicamente, na questão alimentar, né? Na sua estatura ele ia crescendo como um jovem normal. Então a normalidade da família de Jesus é que ele cresce como todos os meninos da sua época, como todas as crianças do seu momento em que ele está ali inserido. Então eles têm a proteção da família, eles têm a saúde alimentar bem ajustada, eles também têm a sua educação e vida espiritual abalizada segundo as Escrituras. Então, esse ponto é importante frisar sobre a infância de Jesus, porque a infância dele requeria todos os cuidados possíveis para um bom crescimento. No segundo ponto, ainda dentro do segundo ponto, o modo de criação de Jesus, no terceiro subponto nós vamos falar sobre a adolescência de Jesus. No Evangelho de Lucas, a Bíblia diz, capítulo 2 e o versículo 52, que faz parte da nossa leitura bíblica em classe, diz que crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Então, o terceiro ponto a gente vai abordar mais acerca dessa questão. Mas há um parêntese dentro dessa história familiar de Jesus, onde a Bíblia vai relatar o seu nascimento, vai relatar a circuncisão ao 8º dia, a sua fuga para o Egito e, a partir daí, silencia. Não se fala mais, biblicamente, não se fala mais sobre a vida do menino Jesus. A sua infância não é mais declarada, até o momento em que a sua família fazia uma viagem para Jerusalém, para participar de uma das festas, das mais importantes festas de Jerusalém. Então, no versículo da leitura bíblica em classe de Lucas capítulo 2, versículo 42, diz: e tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa.
Era necessário que todos os judeus ele participassem uma vez, pelo menos, na vida, ou por ano, dependendo das condições, das festas do calendário oficial religioso, a Páscoa, Tabernáculos e Pentecostes. E Jesus e a sua família estavam dentro dessas festas principais, e aos 12 anos o menino estava em Jerusalém. E eles participam daquela festa, provavelmente em torno de uma semana, como era o costume, e de volta para casa, de volta para a sua terra, então ele se vê agora numa condição de desaparecimento. Jesus desaparece do meio familiar. Jesus não é achado entre os seus pais. E os seus pais ficam preocupados e ficam procurando saber entre os seus amigos e familiares onde estava Jesus. Não era um descuido necessariamente, mas apenas a questão familiar, onde muitas famílias estavam reunidas, muitos participavam com alegria. E de repente aquele enlevo espiritual, por um momento, se lembraram de Jesus. E por caminho de 3 dias, diz o texto, eles andaram à procura de Jesus. O versículo 44 diz que eles andaram o caminho de 1 dia e procuraram-no entre os parentes e conhecidos. A tradição judaica específica para um sábado, 1 dia era equivalente a quase 900 metros. Se isso acontecesse dentro de um sábado, eles não poderiam exceder essa caminhada, mas diante de um fato que traz aqui um ato simbólico para as nossas vidas em relação ao cuidado para com os nossos filhos, os pais provavelmente não estariam até em observância, deste dia, mesmo porque depreende-se que como eles encontraram o Senhor Jesus depois de 3 dias, então eles andaram num período suficiente para que eles pudessem voltar. Então estariam a uma certa distância de Jerusalém, e 3 dias após eles chegam incansavelmente à procura de seu filho. E é interessante que, como eles não encontraram Jesus, eles foram num lugar onde todos os judeus estariam. Eles chegam à sinagoga, eles chegam ao templo, eles buscam um lugar de adoração onde Jesus poderia estar. E eles deparam-se, no versículo 46, que acharam-no no templo assentado no meio dos doutores e ouvindo-os e interrogando-os. Então Jesus foi encontrado entre os doutores, entre aqueles que conheciam a lei, entre aqueles que eram sábios da lei, eram aqueles que ministravam a lei, que ofereciam o conhecimento. Mas há um fato interessante que todo menino judeu, ao completar 13 anos, eles tinham que passar por um ritual chamado Bar Mitzvah. Bar Mitzvah, para os meninos, que significa filho da lei ou filho do mandamento. Ele insere esse menino definitivamente no contexto religioso daquela nação. E não apenas como num contexto religioso, mas também dentro de um contexto civil. Ele passa a ser definitivamente um cidadão israelita com preceitos bíblicos inseridos no seu coração e com responsabilidades civis, porque as responsabilidades religiosas também requereriam a responsabilidade civil, porque era para a saúde da nação de Israel. Então, Jesus ele se encontra nesse momento numa reunião com os doutores da lei, e a gente pode também querer inquirir que esse chegava, apesar de ser 12 anos, ele já estava se aproximando do Bar Mitzvah, então ali ele já estava sendo sabatinado pelos entendedores, pelos doutores da lei, e agora ele estava sendo assimilado definitivamente com aqueles da sua própria nação. E o versículo 47, dentro dessa inquirição,
né, dos doutores dessa sabatina, o versículo 47 do texto da lição bíblica de Lucas capítulo 2, diz que todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. Ou seja, aquela criança, aquele menino, agora adolescente, ele aprendeu com os pais, né? Porque dentre os textos bíblicos, nós vamos ver que em Deuteronômio capítulo 6, versículo 7, vamos ler brevemente esse texto, ele fala da responsabilidade paterna, da responsabilidade familiar para com os seus filhos. E no versículo 7 ele vai falar sobre a lei que deveria ser ensinada, ela deveria ser inserida no coração. Era algo que seria levado como que uma paixão, algo que se meditaria e levaria com primórdios, né, nos seus primórdios, para que pudesse ter amor pelos mandamentos do Senhor. E no capítulo 6, versículo 7 de Deuteronômio, diz a palavra: as intimarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-se e levantando-se. Então, este era o ensino, né, do mandamento para os filhos. Incutir na mente dos filhos todo o mandamento do Senhor, para que ele pudesse compreender a sua cidadania, o seu parentesco com a nação israelita, mas principalmente a sua aproximação ou proximidade com seu Criador, com Deus. Então, o Bat Mitzvah, ele é o momento crucial da vida de um adolescente, onde todo o ensinamento que ele adquiriu está agora diante daqueles que iriam observar se os pais tinham ensinado de fato os seus filhos, para que eles pudessem estar aptos. Se aquele filho não tivesse apto, aquele Bar Mitzvah, ele não se cumpriria. Ele teria que ter todo o ensinamento, todo o estágio pedagógico, para que ele pudesse compreender a lei divina e pudesse ser inserido dentro da questão religiosa, mas também civil. Então nós vemos aqui, dentro desses pontos, desse segundo ponto, que a gente vai ver o menino Jesus aos 12 anos sendo agora responsabilizado, tendo a responsabilidade sobre a sua cidadania judaica. E por fim, dentro desse segundo ponto, a juventude de Jesus, dos 12 anos em seguinte, até os 30 anos, quando Jesus vem novamente aparecer, né? Jesus agora, a Bíblia silencia sobre a juventude, né? Como nós temos um pai carpinteiro e a Bíblia não relata o tempo da morte de José, e a impressão que se nos dá é que Jesus, por um momento, ele passa a ser o sustentador da sua casa. É bem evidente, como ser é chamado de filho do carpinteiro, ele vem exercer a função da carpintaria, né, junto com seu pai, e agora sustentando a sua família. Então, aquele que um dia iria assumir uma cruz, onde os pregos iam ferir as suas mãos. Um dia, aquele jovem, aquele moço, estaria trabalhando com os mesmos materiais, ou materiais semelhantes, que um dia serviriam para a sua crucificação. É interessante a gente perceber isso, né? Dentro daquilo que Jesus foi apto, foi mestre certamente, fazendo móveis para o sustento de sua família, ele vai ver madeiras e vai ver pregos que serão encravados em suas mãos. Então, silencia-se esse período de 18 anos até o momento em que ele se depara com João Batista no Rio Jordão para ser batizado. Segundo a tradição judaica e segundo a lei, um sacerdócio normal, principal, ele servia para aquele, só surgiria para aquele apto para o sacerdócio após os 30 anos de idade. Então Jesus, ele está sempre dentro da lei, cumprindo o seu ofício aos 30 anos como sacerdote, né?
aquele que ia oferecer sacrifícios, né, de si mesmo em prol da humanidade. Também, dentro do ponto da psicologia humana, a idade de 30 anos é a idade da maturidade, é a idade onde todos os conceitos já estão sendo absorvidos nas faculdades mentais e o homem agora tem uma verdadeira instrução dentro da sabedoria que se lhe é dada na questão de âmbito material, né, os acúmulos, né, de conhecimento, então ele já está apto dentro daquela maturidade advinda. Vamos falar agora, dentro desse último ponto, onde a gente vai ver o tríplice desenvolvimento de Jesus. Aqui nós vemos ainda no capítulo 2 de Lucas, versículos 51 e 52, que diz que Jesus, depois desse momento que ele se encontrou com os doutores, ele desce para Nazaré e ele é sujeito aos seus pais. Dentro dessa sujeição, aquele menino que é criado numa família especial, aquele menino que é especial porque ele é um menino com toda uma estrutura física, emocional e psíquica semelhante a qualquer criança da sua faixa etária, aquele menino ele tem a obediência aos seus pais, né? O 5º mandamento da lei de Moisés, no capítulo 20, de Êxodo, ele vai falar sobre honrar a pai e a mãe, que é o primeiro mandamento, com promessa, né, para que se prolongue os dias. Então há uma sujeição de todos os filhos em relação aos seus pais, e com Jesus não seria diferente, né? Apesar de que os pais eram temporários, a vida de Jesus foram usados, né, por Deus, como escolhidos por Deus para criarem o seu filho unigênito, então Jesus lhes era sujeito. E diz o texto que Jesus ele crescia em sabedoria, ele também crescia em estatura e crescia em graça. Crescer em sabedoria é crescer intelectualmente. As faculdades mentais de Jesus requeria que ele crescesse mentalmente. Ele deveria, dentro da necessidade de compreensão do mundo, e ele observava certamente o mundo, apesar de que ele criou o próprio mundo, né? No princípio era o verbo, e o verbo se fez carne, segundo João 1, verso 14, agora o Criador estava na forma humana, ele necessitava compreender, investigar esse mundo. E dentro da sua compreensão é onde também ele vai ensinar os seus discípulos, a partir das parábolas, a partir das metáforas, comparações, onde ele pega todo o seu conhecimento geográfico daquilo em que os seus pés palmilharam, ele vai também ensinar os seus discípulos. Então ele cresce em sabedoria. Primeiro momento que ele vê em sabedoria está lá em Lucas, diante dos doutores, mas nós também temos em Mateus, capítulo 7, e os versículos 28 e 29. Que diz: E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, que era o discurso do Sermão do Monte, que vai dos capítulos 5 a 7 de Mateus, a multidão se admirou da sua doutrina. E o versículo 29 diz: porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. Ou seja, Jesus ele tinha autoridade para falar, para ensinar, e as multidões se admiravam da sua doutrina, dos seus ensinamentos. Então, esta era a sabedoria de Jesus, daquele moço Jesus, que certamente essa sabedoria lhe é dada desde o princípio, lhe acompanha desde o princípio, mas que ele vai trabalhar dentro daquilo que é o conhecimento humano, dentro daquilo que poderia ser limitações para o conhecimento humano. Jesus se utiliza das coisas da terra para lhes falar ao coração. Jesus, ele também
necessitava crescer na forma física, né? Em estatura. Jesus tinha a necessidade também, como qualquer outra criança, qualquer outro homem, pessoa nascida, teria que crescer. E Jesus crescia em estatura, crescimento físico. Então nós vemos a sabedoria como a intelectualidade, o crescimento em estatura dentro do contexto social e físico, e por fim nós vemos Jesus crescendo em graça diante de Deus e dos homens. Esta graça está dentro de um contexto espiritual. A graça para com Deus tinha a ver com a consciência de Jesus quanto à sua natureza e missão, porque Jesus, ele era desde o princípio aquele Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo, mas que fora morto antes da fundação do mundo. E esta graça é revelada aos homens, como diz Tito, capítulo 2, versículo 11, que essa graça é revelada aos homens para a salvação. E, finalmente, para que esse desenvolvimento emocional, social e espiritual, né, que é graça, estatura e sabedoria, ou sabedoria, estatura e graça, ele acontece para promover um ambiente mais propício para a chegada e permanência de Jesus pelas suas 3 décadas de passagem aqui na terra. E como lição da vida de Jesus em relação aos seus pais, em relação aos doutores, em relação à sociedade, nos cabe uma orientação precisa, não uma orientação pontual, algo que vem e que vai, mas cabe uma orientação precisa dentro daquilo que nós temos responsabilidade. Criar os nossos filhos para que glorifiquem a Deus, porque dele são todas as coisas. E assim os entregamos para que Deus, lá na frente, possa julgar os nossos atos, na educação dos nossos filhos e julgar os nossos filhos na educação recebida quanto ao seu comportamento futuro. Finalmente, Provérbios capítulo 22, versículo 6, diz que nós devemos ensinar a criança no caminho em que deve andar, porque até quando envelhecer não se desviará dele. Se por um momento da vida ele desviar-se dos costumes, das tradições, no entanto, aquilo que ele aprendeu, aquilo que ele foi incutido, aquilo que Deuteronômio 6 e 7 vai dizer, intimarás a teus filhos, aquilo que foi colocado no seu coração, jamais vai deixá-los. Então, esse menino, ainda que esteja por um momento distante, ele vai ter o equilíbrio necessário, como o filho pródigo, que estava lá distante e volta para o pai. Que Deus em Cristo vos abençoe em mais uma lição, que esse reflexo dessa lição possa, né, ser trazido para nós como uma iluminação do Espírito de Deus, para que a gente permaneça na fé que uma vez nos foi dada e possamos transmitir aos nossos filhos. Se você gostou desse resumo, inscreva-se no canal, curta, comente e compartilhe. Que Deus em Cristo continue vos abençoando em nome do Senhor Jesus. Amém. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755.
Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81988832755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.